Você já imaginou um garoto de rua, magro, cansado e faminto, invadir de repente um dos hospitais mais caros da cidade? Foi exatamente isso que aconteceu quando Mateus, um menino franzino de apenas 11 anos, empurrou a porta de um quarto e gritou com todas as forças: Desliguem os aparelhos agora. Se desligarem, ela vai acordar. Ela vai levantar e andar. Dentro do quarto, todos congelaram. Não era um lugar qualquer. Era a suíte exclusiva onde Henrique Monteiro, um dos empresários mais poderosos do país, mantinha sua única filha internada. Antes de começarmos essa história emocionante, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Você teria coragem de desligar os aparelhos da sua filha se um garoto desconhecido pedisse? Sim ou não? Responde aí nos comentários. A menina, Isabela, estava em coma há mais de um mês, ligada a máquinas que apitavam sem parar. Henrique, acostumado a negociar milhões e mandar em quem quisesse, ficou sem reação. Ele, que nunca deixava transparecer fraqueza, estava de mãos dadas com a filha, completamente vulnerável. Os olhos dele se arregalaram e a voz saiu embargada. O quê? O que você disse, garoto? Mateus respirou fundo, sem desviar o olhar, e repetiu com firmeza: Desliga agora, senhor. Se não fizer isso, sua filha vai morrer. Mas se desligar, ela vai abrir os olhos na mesma hora. O silêncio tomou conta do ambiente. A esposa de Henrique, nervosa, se levantou bruscamente e gritou chamando os seguranças. Mas Henrique não conseguia tirar os olhos daquele garoto sujo e frágil que falava com uma convicção perturbadora. Era impossível acreditar. Mas algo dentro dele estremecia como se fosse verdade. E ninguém ali imaginava o segredo que explicaria como aquele menino sabia tanto sobre Isabela. Mas isso só seria revelado mais tarde. Henrique ficou sem reação por alguns segundos. O quarto parecia girar, como se o ar tivesse ficado pesado demais. À sua frente, a filha estava imóvel, tão frágil, e ao lado da cama, aquele menino pobre e sujo ousava dizer coisas que nenhum médico tivera coragem de afirmar. O coração do empresário batia acelerado, as mãos suavam e a mente lutava para entender. Como um garoto de rua poderia falar com tanta certeza sobre a vida de sua filha? Essas chegaram rapidamente, empurrando a porta com violência, prontos para arrastar o invasor. Mas antes que tocassem nele, Henrique levantou a mão em um gesto de ordem. Esperem, disse com a voz trêmula. Todos congelaram. O silêncio foi quebrado apenas pelos apitos dos monitores. O olhar de Henrique e de Mateus se cruzou, e algo inexplicável fez o milionário hesitar. Era como se os olhos daquele menino escondessem uma verdade que ninguém mais via. O medo e a esperança se misturavam, deixando todos paralisados no quarto. A esposa de Henrique, chamada Patrícia, não suportou a cena. Você está louco, Henrique? Vai dar ouvidos a esse mendigo? Ele pode trazer doenças, pode contaminar nossa filha. Expulsem-no agora mesmo. A voz dela ecoou carregada de fúria. Mas Mateus não se intimidou. Continuou firme, com os pés colados no chão, como se tivesse raízes. Eu não vou embora. Eu conheço a Isabela. Eu sei o que ela precisa. Se não desligarem esses aparelhos, ela não vai sobreviver. Todos olharam para ele em choque. Conhece a Isabela? Repetiu Henrique, agora com a voz mais grave. Como você sabe o nome dela? O garoto respirou fundo com o rosto sério e respondeu: Porque eu sou amigo dela. O coração de Henrique disparou, como se tivesse levado um golpe invisível. As palavras ecoaram pelo quarto, deixando todos sem ar, incapazes de reagir de imediato. O médico responsável pelo caso, Dr. Roberto, entrou logo em seguida, confuso com a movimentação. Ao ver o menino, franziu a testa e exclamou: O que esse garoto está fazendo aqui? Ele não pode ficar nesse ambiente estéril. Tire-o daqui imediatamente. Mas Henrique, ainda abalado pela revelação, pediu que esperassem. Ele disse que conhece minha filha, murmurou, quase sem acreditar no que estava falando. O médico riu com sarcasmo. Impossível, senhor Henrique.
Sua filha está em coma há semanas. Esse menino deve ter ouvido o nome dela nos corredores. Não se deixe enganar por histórias fantasiosas. Mateus interrompeu com firmeza. Eu conheço a Isabela muito antes disso. Nós éramos amigos escondidos. Eu ia até a casa dela quando ninguém percebia. Ela nunca contou porque sabia que vocês não aceitariam um amigo como eu. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique. Se aquilo fosse verdade, tudo mudava. Mas será que ele poderia acreditar? E o pior ainda estava por vir. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para a filha imóvel na cama, depois para o menino franzino, que afirmava ser amigo dela em segredo. O coração do empresário parecia bater fora do peito. Você era amigo da minha filha? Mas como isso aconteceu? Como vocês se conheceram? Perguntou, a voz embargada pelo choque. Mateus manteve a seriedade. Eu ia até o quintal da mansão. Eu entrava pelos fundos. Ninguém percebia. A Isabela sempre me esperava. A gente brincava, ria, e ela me dava comida quando eu não tinha nada para comer. Nós éramos amigos de verdade. As palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. Patrícia arregalou os olhos em indignação. Isso é mentira. Você acha mesmo que vou acreditar que minha enteada se misturava com um moleque de rua? Isso é impossível. O médico apoiou. Esse garoto está delirando. Precisamos tirá-lo daqui antes que cause ainda mais confusão. Mas Henrique não respondeu. O olhar dele estava perdido e uma dúvida imensa crescia em sua mente. Mateus continuou firme, ignorando os olhares de desprezo ao redor. A Isabela me contou que às vezes se sentia sozinha. Ela disse que a madrasta não dava atenção de verdade e que o pai sempre estava ocupado. Eu era o único com quem ela podia conversar. A gente fez um pacto, guardar esse segredo só entre nós dois. Mas agora ela está aqui, desse jeito. E se eu não falasse, ela ia morrer sem que ninguém soubesse a verdade. Henrique sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As lembranças o atingiram em cheio. Ele recordou do sorriso da filha, dos pedidos dela para brincar no quintal, dos olhares tristes que não entendia. Agora tudo fazia sentido. Ela tinha um amigo secreto, um companheiro que estava ali quando ele mesmo não pôde estar. As lágrimas começaram a descer. Patrícia, irritada, cruzou os braços e soltou em tom venenoso. Isso é um absurdo. É uma história inventada para enganar você, Henrique. Não se deixe levar por um moleque sujo e faminto. Doutor. Roberto avançou mais um passo, tentando impor autoridade. Senhor Henrique, se esse garoto continuar aqui, pode comprometer a segurança da paciente. Esses aparelhos são a única coisa que mantém sua filha viva. Se ele tentar algo, pode ser fatal. Mas Mateus interrompeu com a voz mais alta do que nunca. Isso é mentira. Esses aparelhos não estão ajudando. Eles estão enfraquecendo a Isabela. Eu sei, porque ela mesma me disse antes de tudo acontecer. Eu não posso deixar que continuem enganando vocês. O coração de Henrique disparou. Uma mistura de medo, dor e raiva queimava dentro dele. De repente, uma ideia começou a tomar forma. E se o garoto estivesse falando a verdade? Se o médico em quem ele confiava tanto estivesse escondendo algo terrível? O empresário levou as mãos à cabeça, sem saber em quem acreditar. Do lado de fora, passos apressados ecoavam no corredor. Os seguranças voltavam, prontos para retirar o menino à força. Mas ninguém ali estava preparado para o que aconteceria nos minutos seguintes. Os seguranças entraram no quarto, pesados, determinados a arrastar Mateus para fora dali. Patrícia gritou quase histérica. Tirem esse moleque daqui agora. Ele está colocando tudo a perder. Mas antes que pudessem encostar nele, Henrique levantou-se de súbito e ordenou em voz alta: ninguém toca nele. O silêncio que se fez foi tão forte quanto um trovão. Todos olharam assustados para o milionário, que agora tremia, mas parecia mais firme do que nunca. Mateus, ainda ofegante, aproveitou aquele momento e disse: Senhor Henrique, se o senhor me ouvir, vai entender que não sou inimigo. Eu sou o único que realmente quer salvar sua filha.
Se deixar que continuem com esse tratamento, a Isabela vai morrer, mas se desligar os aparelhos agora, ela vai despertar. Aquelas palavras ecoaram como uma sentença impossível. Henrique olhou para a filha, depois para o médico e, por fim, para o menino. Um peso enorme apertava seu peito, mas a dúvida só aumentava. O Dr. Roberto, visivelmente nervoso, tentou retomar o controle. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Esses aparelhos são a única coisa que mantém a menina viva. Se desligarmos, ela terá uma parada cardíaca na hora. Mas Mateus não recuou. Com uma firmeza inesperada para alguém tão jovem, rebateu. O senhor está mentindo. Eu sei o que está acontecendo. Esses aparelhos não estão salvando, eles estão sugando a vida dela. Eu vi quando a Isabela começou a piorar depois de cada medicação. Ela mesma me disse que não confiava em tudo o que estava sendo feito. Eu não vou embora até o senhor ouvir a verdade. As palavras caíram como pedras sobre o coração de Henrique. Um arrepio subiu por sua espinha. Pela primeira vez, olhou desconfiado para o médico que sempre chamou de amigo. Patrícia tentou disfarçar, mas seu rosto denunciava o incômodo. Havia algo errado naquela sala, e Henrique começava a perceber. Mateus respirou fundo e disse a frase que fez o chão tremer. Eles estão enganando o Senhor, e a Isabela sabia disso. Foi por isso que ela me fez prometer que, se algo acontecesse, eu viria até você. Ela contou que tinha medo da madrasta e do médico. Disse que só confiava em mim. Patrícia arregalou os olhos indignada. Isso é mentira, esse garoto é um mentiroso. Henrique, você vai acreditar em um moleque de rua em vez de confiar na sua esposa? O coração do milionário parecia prestes a explodir. O médico, mais pálido do que antes, insistia que tudo não passava de delírio. Mas Henrique já não tinha certeza de nada. O que se passava diante de seus olhos era muito maior do que imaginava. Ele se levantou, andou até Mateus e encarou o menino nos olhos. O silêncio ficou pesado, até que Henrique murmurou: se isso for verdade, eu preciso saber de tudo. Agora. E foi nesse instante que o maior segredo começou a vir à tona. Mateus respirou fundo, como se juntasse coragem de todos os cantos da alma, e começou a revelar o segredo. Senhor Henrique, eu conheço a sua filha porque nós éramos amigos escondidos. Eu entrava na mansão pelos fundos quando o senhor saía para trabalhar. A Isabela me esperava no quarto dela ou no jardim. A gente brincava, conversava e até estudava junto. Ela me dava comida quando eu estava com fome e me dizia que eu era seu único amigo de verdade. A Isabela falava que se sentia sozinha naquela casa enorme, que a madrasta não ligava para ela e que o senhor estava sempre ocupado. Eu fui o único que escutou seus medos. Fui eu quem ouviu quando ela disse que não confiava no tratamento. Ela me fez prometer que se algo acontecesse, eu cuidaria dela. É por isso que estou aqui, porque não podia deixar que ela fosse enganada. O silêncio no quarto era absoluto. Todos estavam em choque. Henrique sentiu o coração disparar. As palavras do menino faziam sentido demais. Ele se lembrava dos olhares de tristeza da filha, dos pedidos para brincar no jardim, dos momentos em que parecia desanimada. Agora entendia. Ela tinha alguém com quem compartilhar aquilo que ele mesmo não percebia. Patrícia, furiosa, tentou interromper. Chega! Isso é um absurdo, Henrique. Esse moleque é um invasor, um manipulador. Está inventando histórias para confundir você. Mas Mateus não parou. Ele encarou Henrique nos olhos e disse: o senhor pode não acreditar em mim, mas sabe que estou falando a verdade. Olhe para sua filha. Olhe bem. Se o senhor desligar agora, ela vai acordar. Confie nela. Confie em mim. A respiração do milionário ficou pesada. Suor escorria em sua testa. Pela primeira vez, ele não sabia se confiava nos médicos ou em um menino de rua. Mas algo dentro dele dizia que o garoto não estava mentindo. O médico, já impaciente,
tentou cortar a cena. Basta, Henrique. Eu não posso permitir esse tipo de loucura. Se desligarmos os aparelhos, sua filha vai morrer em segundos. Esse garoto está perturbando o senhor com histórias infantis. Mas, de repente, Henrique notou algo estranho. O olhar do médico não era mais de confiança, mas de incômodo. Ele parecia nervoso, suava mais do que deveria e evitava encarar diretamente o empresário. Patrícia também não conseguia esconder o desconforto, mordendo os lábios e desviando o olhar. Foi nesse instante que Henrique sentiu um arrepio profundo. Será que Mateus estava certo? Será que tudo o que ele acreditava até então era uma farsa? O milionário se aproximou da filha, segurou sua mão com força e fechou os olhos. No fundo de sua alma, desejava ouvir a voz dela outra vez. E quando abriu os olhos, percebeu algo que o deixou sem ar. Um pequeno movimento em sua mão parecia provar que o impossível estava prestes a acontecer. Henrique quase não acreditou no que estava vendo. A mão de Isabela, até então imóvel por semanas, se mexeu levemente, como se quisesse responder ao toque do pai. O coração do milionário disparou e ele gritou: "Ela se mexeu! Minha filha se mexeu!" Patrícia tentou disfarçar o desespero. Foi só um espasmo, Henrique. Não significa nada. O médico também tentou intervir. Isso é normal. Não tem importância clínica. Mas Mateus deu um passo à frente com a voz firme. O senhor viu, ela está reagindo. É a prova de que não está morta por dentro. Confie nela. O empresário sentiu uma força nova crescer dentro de si. Pela primeira vez, não acreditou no que o médico dizia. Pela primeira vez, enxergou a verdade nos olhos do garoto de rua. Um silêncio pesado dominou o quarto, até que Henrique tomou uma decisão que mudaria tudo. Aproximou-se dos aparelhos e ordenou: "Desliguem agora." O médico, desesperado, protestou: "Não, Henrique, se desligar, vai ser o fim." Patrícia gritou ainda mais alto: "Você está maluco? Vai matar sua própria filha, acreditando em um mendigo?" Mas o milionário não recuou. Ele olhou para os seguranças e disse com voz de comando: "Façam o que eu estou mandando. Desliguem agora." Ninguém ousou desobedecer. Lentamente, os cabos foram retirados, os monitores começaram a apitar e o ar ficou tão pesado que parecia que todos no quarto haviam parado de respirar. Mateus segurou a mão de Isabela e sussurrou: "Agora é com você, amiga. Eu cumpri minha promessa." Por alguns segundos, nada aconteceu. Henrique ajoelhou-se chorando, sentindo que talvez tivesse cometido o maior erro da vida. Mas, de repente, um milagre tomou conta do ambiente. Isabela abriu lentamente os olhos, piscando várias vezes, como se despertasse de um longo sono. Todos ficaram em choque. A menina olhou para o pai e murmurou: "Eu te amo, papai." O quarto inteiro foi tomado por lágrimas e gritos de espanto. Henrique abraçou a filha com todas as forças, sentindo que finalmente a tinha de volta. Patrícia ficou pálida, sem conseguir reagir, e o médico perdeu as palavras, gaguejando, sem saber como justificar o impossível. Mateus, emocionado, sorriu e disse baixinho: "Eu sabia que você voltaria, Isabela. Eu prometi que não deixaria nada de mal acontecer com você." Henrique se virou para o menino, ainda com lágrimas no rosto, e disse: "Você salvou minha filha. Eu não sei como agradecer. Mas a partir de hoje, você não vai mais viver nas ruas. Você agora faz parte da nossa família." Mateus mal conseguiu responder. Tamanha era a emoção. Ele apenas sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. E assim, de um encontro improvável entre um milionário e um menino de rua, nasceu uma nova família. Uma história de amizade, coragem e fé que provou que milagres acontecem. E ninguém que estava naquele quarto jamais esqueceu aquele dia. Se você acredita que a amizade verdadeira pode salvar vidas, escreva aqui nos comentários: amizade verdadeira. Vou marcar seu comentário com um lindo coração.
Andou. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história para mais pessoas sentirem essa emoção com a gente.